O Lazarus é esse ambiente, né? Na verdade, nós vamos usar ele de uma forma bem limitada, tá? O que é que nós vamos fazer? Ó, ele está tudo fechado aqui, fechar tudo. Eu venho aqui em arquivo, novo, pode ser esse programa simples aqui, ó. Certo? Bom, vamos prestar atenção, depois vocês fazem, beleza? Bom, o que tem aqui? Ó? Programa simples, né? Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho a palavra program, tudo que está escrito em negrito ali, significa que são palavras reservadas. Palavras reservadas são palavras que a ferramenta utiliza. Então, você não pode usar dessa maneira, né? Então, por exemplo, ontem eu passei o algoritmo do quadrado lá, certo? Em vez da palavra algoritmo, eu vou usar program quadrado, certo? Aí eu venho, coloco lá, argumentos de entrada, aí lado, argumento de saída, área, perímetro, beleza? Aí eu vou colocar objetos, aqui é var, tá? Vou colocar lado, área, perímetro, 2 pontos, eu vou dizer o tipo que são essas variáveis, vou dizer que elas são do tipo real, inteiros reais, certo? Beleza. Vou vir aqui e vou fazer as operações. Ontem a gente começou lá com conheça, certo? Aqui é read, lado. Eu vou usar sempre o ponto e vírgula para indicar sequencialidade. Significa que aquele comando terminou e eu vou ter um novo, certo? Aí eu tenho lá a área, em vez de ter a flechinha, recebe, eu vou ter 2 pontos igual. Significa a mesma coisa. Recebe. Recebe quem? Lado vezes lado. Vou ter o perímetro. Perímetro recebe 4 vezes lado. E, ao invés de informe, eu vou ter right. Right, eu vou ter área, vírgula, perímetro. Aqui eu vou ter um detalhe que é assim, como são variáveis do tipo real, ele vai querer colocar em número de casas decimais, tá? Vou mostrar como fica aqui, depois a gente faz no outro formato. Aqui eu vou colocar uses CRT, que é uma biblioteca, e aqui embaixo eu vou colocar read key, tá? Depois vocês copiam aí, vamos... Ó, aqui basicamente eu digitei o programa, certo? Poderia digitar esse programa no bloco de notas, no edit, em qualquer lugar, qualquer editor básico de texto, certo? O que acontece? A linguagem de programação, ele vai pegar a linguagem escrita na linguagem natural, na linguagem que a gente conhece, e ela vai decodificar e criar uma linguagem em código binário. Binário, todo mundo sabe, né? 0 e 1, lá que a gente viu, certo? E nesse código binário vai ser a linguagem que a máquina vai entender. É como se tivesse um tradutor para conversar entre duas pessoas. A pessoa escreve uma frase em uma língua, ele traduz para outra língua e o outro entende o que foi escrito. A diferença é que o outro lado, em vez de ser outra pessoa, é o computador, tá? Aqui, nesse triângulo aqui, é o run, que vai mandar executar, tá? Aí o que acontece? Ele vai lá e está pedindo o valor do lado, certo? Então, se eu colocar lá o lado valendo 7, ele coloca lá, aí colocou 4.90000, aí lá no final E001. Isso indica esse E001 exponencial de 10. Então, ele é 4.9, esse número de casas decimais, vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 4.9 vezes 10... 49. Obrigado. Certo? 7 vezes 7, 49. E 2.8 e 10 elevado a 1. 2.8 vezes 10, 28. 4 vezes 7, 28. Certo? Aí o que acontece? Bom, aqui nesse formato, ele é um formato sem o read key aqui, é
é o formato que eu peço em prova. Certo? Estou vendo que está lendo ali e lá embaixo está escrevendo. Né? O que ocorre aqui? Quando a gente trabalha aqui no laboratório, a gente pega e faz o seguinte. Ó. Aqui, antes do read, aqui, eu vou dar um write e vou escrever assim. Ó. Entre com o lado. Ponto e vírgula. Aí aqui ele vai, vou colocar LN. LN significa line new. L de line, N de new. Certo? Line new significa nova linha. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui também. E aqui, quando são valores do tipo real, como eu defini ali em cima, eu vou colocar o que a gente chama de uma máscara. Só para entender aqui, ó, vou colocar uma com 8.2, outra com 8.3, certo? E vou mandar executar de novo o meu programa. Ó, vou mandar salvar ele, tá? Aqui. Quadrado. Ó, vou mandar executar ele de novo. Agora ele mostra bonitinho, entre o valor do lado, certo? Vou colocar 5. Aí ele mostra agora 25 com 2 casas decimais e o outro 20 com 3 casas decimais. Isso a gente consegue deduzir o que significa aqueles valores que eu passei lá? Ó, vou colocar de novo. Quem não entendeu, depois assista a videoaula com calma. Vou colocar aqui, ó, tem um write ln, vou colocar abre aspas. Vou colocar área, 2 pontos, espaço, uma vírgula. Aspas, perímetro, 2 pontos, espaço, uma vírgula. Oi. Como é que é? Ali quando você abriu o aspas no ar, você tem para escrever, deu espaço e colocou 2 pontos. Sim. Depois de aspas. Ele você colocou em espaço. 2 pontos. Vamos ver, rodando. É 9. Certo? Ah, ficou grudado lá, 81 com perímetro. O que é que tem que modificar aqui para ficar certinho? Aonde? Oi? Aqui no 2 pontos? Coloca aqui e daí resolve. Não. Aonde então? Entre aspas, um espaço. Aonde? Entre aspas, um espaço antes do perímetro e depois do quadrado. Um espaço aqui. Antes do perímetro. Antes do perímetro? Aqui? Antes da palavra perímetro. Qual palavra? Essa. Essa. Antes dessa. Ah. E depois o valor da área. Você parar. Visuais desse perímetro. Fora da aspa. Não pode ser fora da aspa. Não. Se colocar como outra aspa. Ó, vamos entender assim, ó. Se eu colocar aqui esse monte de espaço aqui. Oi? Não dá nada. Ó, tiro aqui e coloco. O que vai acontecer? Nada. Isso aí é C. Isso aqui é Pascal.
Mas a ideia do laboratório, e daí a ideia do processo de a gente trabalhar com a linguagem de programação, é justamente que vocês têm a ferramenta que vai poder ter em casa e é brincar com o programa. É ver o que faz a consequência e a causa e efeito, certo? Se tem um computador em casa, vocês podem fazer isso sem problema, certo? Para a gente avaliar e ver o que é que a ferramenta pode fazer. É lógico que, como nós devemos trabalhar com essa ferramenta até o final do quarto período, e por isso que nós vamos estar utilizando ela, primeiro porque ela não tem que pagar licença nenhuma, todo mundo pode ter em casa e ninguém está sujeito à pirataria, certo? Ela faz tudo que nós precisamos até o final do quarto período, não há problema algum, né? Então, todos podem ter, ninguém vai ter problema, né? E podem trabalhar com ela, podem brincar, pode testar, pode exercitar utilizando ela. A ideia é justamente que façam isso, certo? Não é ficar limitado ao escopo que eu estou passando aqui. Eu sou obrigado a passar num escopo delimitado, que é o assunto, porque se a gente for abrir o leque de opções que tem, é bastante grande, daí a coisa pode ficar complicada do lado de certas pessoas. E o nosso objetivo não é complicar a vida de ninguém, certo? Isso não significa que vocês devam ficar limitado ao que nós estamos passando aqui, certo? No YouTube vai ter um monte de vídeos falando sobre programação, e Lazarus e etc. Né? A ideia é colocar os programas, todos os programas que eu passar, todos os exercícios que eu passar, que vocês façam ele em casa, coloquem ele para funcionar, embora o trabalho é manuscrito, certo? É aquela regra básica lá, água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Uma hora vocês aprendem, certo? É bem por aí o caminho, né? Pode ser um outro enfoque, né? A gente pode olhar para um outro ponto de vista, por exemplo, né? É um método Kumon, por exemplo. Alguém já fez Kumon aí? Faz um monte, não faz? Um monte. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Uma hora aprende, certo? Então a ideia é que se exercite. Então, vamos dizer assim, que talvez alguns de vocês tenham um problema de ficar na frente do computador, né? Não tem problema de ficar na frente do computador? Acho que tem, sim. Acho que deve ter, sim. Para de comer, para de sair, fica só preso na frente do computador, não faz mais nada, né? Certo? Mas a ideia é a seguinte, na frente do computador é para trabalhar, certo? Então, regra básica, antes de jogar, antes de ficar lá no Face, ficar lá nas mídias ou em vários atrativos diferentes, primeiro faço o meu trabalho, depois você se vire com as outras coisas, certo? Garanto que o meu trabalho está feito. Beleza? Deixa eu ver. Bom, coloquem esse programa aí para funcionar aí, vamos... Esse é o que a gente viu ontem, certo? Tranquilo? Eu vou fechar aqui a videoaula.